partir do momento em que o nosso equipamento está ligado, ele vai ficar piscando esse LED verde de mais ou menos 3 em 3 segundos, indicando que ele está ligado. O equipamento, a partir do momento que ligamos, ele já está armazenando todos os registros de temperatura. Tá? Porém, nós podemos verificar aqui que ele tem 2 locais, um de entrada e outro de saída, aonde nós podemos encostar esta peça. Tá? Então, para que serve esta peça, que a gente chama de bottom ou crachá eletrônico? Então, a partir do momento que a gente encosta ela aqui em entrada, ele vai identificar que deram entrada com este bottom neste equipamento. Ou seja, ele vai armazenar, ele vai te dar este intervalo de tempo onde você colocou o bottom em entrada e saída. Então, você pode reparar que o bottom, ao ser encostado, ele acende o LED verde aqui, tá? Então, esse é o funcionamento prático do IBUTG da Crompac. Falando um pouquinho sobre o nosso equipamento, tá? Então, o IBUTG Crompac ele é um equipamento que está 100% apto para atender as legislações nacionais, né? Quanto a distanciamento entre os seus sensores e demais itens da norma, desde a espessura do globo, né? Tamanho do copinho de bulbo úmido, a questão do sensor de bulbo seco ter este escudo protetor, onde permite a circulação aqui do ar e ao mesmo tempo protege o seu sensor. O globo ele ser hermeticamente vedado aqui embaixo e rosqueado, né, onde a gente não tem nenhum perigo de esse globo cair, né? Então nós temos todas essas questões, além de ser um equipamento muito robusto, que está aí preparado para receber uma temperatura de até 120 graus, tá? Ele é um equipamento feito com peças aí de componentes militares, né, suas peças eletrônicas, que permitem a ele, né, ter essa resistência maior a situações mais extremas. Como podemos observar, o equipamento Crompac ele não possui o display, tá? Então, toda a comunicação, toda a visualização da nossa medição, ela é feita através deste aparelhinho aqui, que a gente chama de módulo de comunicação USB sem fio, tá? Então, esse módulo ele é um receptor de sinal, onde ele vai conectado ao seu computador e através do nosso software você vai conseguir acompanhar todas as suas medições do seu IBUTG. Além deste módulo, nós temos também a nossa Central Commander. A nossa Central Commander, assim como o bottom, nos permite ter um acompanhamento da nossa medição, não só do IBUTG, mas também de todos os equipamentos da linha Crompac. Agora nós vamos visualizar a parte de monitoramento do nosso equipamento. Então, com o nosso módulo USB conectado ao nosso computador, nós vamos aqui em monitoramento, acessamos a área de selecionar. Vamos selecionar a porta ao qual este módulo está conectado, ok, e localizar instrumentos. E o software ele vai localizar todos os equipamentos Crompac que estão ligados com o sistema de rádio no raio de até 1 km de distância do nosso receptor de sinal. Então aqui no caso ele ainda está localizando, ele está pedindo para a gente aguardar um instante. Equipamento localizado, nós vamos selecioná-lo pelo número de série, onde irá aparecer na tela do nosso computador todas as informações da nossa medição. Claro, antes ele pede para verificarmos a data e hora do nosso IBUTG. Feita essa verificação, temos aqui todas as informações do nosso equipamento, da nossa medição em andamento. Então agora nós vamos visualizar como iremos baixar uma medição do nosso equipamento para o nosso software. Então, estou aqui com o meu equipamento de IBUTG conectado ao cabo USB no meu computador. Tá? Com o equipamento ligado, eu venho aqui em baixar histograma. Novamente, seleciono a porta que ele está conectado. Aqui eu tenho a conexão USB. Tá?
Caso eu queira baixar pelo meu módulo USB, pelo meu wireless, eu posso colocá-lo e selecionar a conexão wireless. Porém, eu sempre menciono que o USB é uma conexão mais rápida, então para download de medições ela é mais viável. Feito isso, a gente vai localizar o nosso instrumento. Vai aparecer aqui em cima o número de série do nosso aparelho e nós vamos clicar em baixar histograma. E o software ele vai fazer o download das nossas medições, dos nossos dados. Dados baixados, nós podemos consultá-los aqui em sensor, o número de série do nosso equipamento e o período, as datas ao qual realizamos nossas medições. Vamos passar para a parte de montagem do nosso relatório. Então aqui nós temos gerar relatório. Nós vamos colocar a data inicial e final, ou seja, o intervalo de tempo que nós fizemos as nossas medições para montarmos o nosso relatório. Preenchi essas datas, eu vou colocar o nome da empresa avaliadora, avaliada, do avaliador e do funcionário que foi avaliado. Informações essas podem já estar cadastradas ou podemos cadastrar nesta tela, tá? Só clicando aqui em novo e podemos realizar este cadastro, selecionando o tipo de empresa e colocando aqui os dados da nossa empresa. Então, vamos selecionar aqui as informações. Certo? E aqui, para cadastrar o nosso funcionário, também é a mesma coisa. Porém, o único diferencial é que devemos, ao cadastrar o colaborador, colocar aqui embaixo a empresa ao qual este colaborador faz parte. Então, através desta lupinha, tá? Nós vamos selecionar aqui o tipo de cadastro. E através desta lupinha, selecionamos a empresa que este colaborador pertence. Preenchido esses dados, nós temos aqui a opção de colocarmos o número do crachá. O que seria esse número do crachá? Seria caso tivéssemos utilizado o nosso bottom, Então, lembrando, o bottom ele vai te dar o intervalo de tempo que você fez sua medição. Então, se você utilizou o bottom, se você fez uma medição das 10 às 11 e deu entrada e saída com o bottom às 10h10 e às 10h50, por exemplo, o bottom, ele vai, o software, quando você colocando o número deste bottom aqui, o software vai identificar somente aquele evento do bottom. Perfeito? Colocamos aqui agora o critério de julgamento, a norma, e vamos aqui em resultados da avaliação. Aqui em resultados, nós vamos selecionar o evento, tá? Então, clicamos aqui em selecionar evento, vai aparecer o evento do dia 29, que foi a data ao qual eu selecionei. Eu coloco o horário de entrada e o horário de saída, que eu desejo montar o meu relatório. Clico em adicionar. E aí eu posso colocar aqui as informações. Julgamento técnico, o ponto de medição, o local onde foi realizada, a definição, se é trabalho ou descanso, o tipo de ambiente, se é interno ou ambiente externo, e o tipo de atividade exercida por este colaborador. Então, eu vou colocar aqui que ele exerce a alimentação do forno. Descrevi essas informações. Aqui embaixo, em descrição da atividade, nós vamos colocar a taxa de metabolismo gasta por este colaborador exercendo esta função. Então, clicamos aqui na lupinha e, de acordo com a tabela da NR15, vamos selecionar este metabolismo. Tá? Então, eu vou colocar aqui um metabolismo de 524, tá? Onde temos também a opção de colocarmos a vestimenta deste colaborador. Tá? Neste caso, eu não vou preencher este campo, mas caso seja necessário, lembrando sempre, cada vestimenta vai ter um adicional a mais de temperatura. Então, eu posso concluir, atualizou os meus dados, e aí eu posso fechar esta tela e gerar meu relatório. Tá? Então,
eu seleciono o que eu quero que saia ao meu relatório, clico em imprimir, tenho os gráficos, né, do limite de tolerância e do nível de ação, né? Tenho aqui o gráfico de temperatura dos termômetros, posso fechar essa pré-visualização gráfica e ele vai gerar para a gente o relatório. Então, aqui com o nosso relatório gerado, nós temos os dados da nossa medição. Então, temos aqui o IBUTG médio, metabolismo médio, nível de ação, limite de exposição, IBUTG corrigido e o critério de julgamento e tomada de decisão. Né? Temos nas próximas páginas os histogramas minuto a minuto e também os gráficos do da nossa medição. Lembrando que podemos salvar este arquivo em PDF ou imprimi-lo aqui, caso necessário.